gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus. Neemias, capítulo 4, nós daremos prosseguimento à nossa série de exposições, que teve início em Esdras e prossegue agora em Neemias. Hoje exporemos o capítulo 4, com a iluminação do Senhor, para que possamos compreender aquilo que Ele tem a nos ensinar por meio de Sua palavra. Neemias, nós vamos ler todo o capítulo, vamos ler os 23 versículos desse capítulo 4. Eu gostaria que você acompanhasse atentamente a leitura. Neemias, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e aos retos do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. Os que tocavam a trombeta estavam juntos de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande, e ao resto, melhor dizendo, o resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros.
no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Deus, nós lhe agradecemos pelo privilégio de, nesta noite, ouvirmos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê a iluminação necessária para compreendermos esse texto que está diante de nós. Estamos desejosos de ouvir a Tua instrução por meio desse texto. Fale conosco graciosamente em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você, meu irmão, minha irmã, alguma vez já entrou em briga de criança? Compensa entrar em briga de infantes? Provavelmente você já se esquivou de entrar numa treta infantil. Mas, se a parte interessada, seu filho, estiver envolvido, essa briga te interessa muito. Se o seu filho estiver envolvido nesta treta infantil, você se preocupará. Vai tentar entender o que está acontecendo. Vai querer saber o que houve, o que levou àquela discussão, se um ou outro se machucou. E eu começo com essa ilustração para dizer que Neemias entrou em uma peleja que muito lhe interessava. Mas quero, antes de entrar especificamente neste texto, nesta perícope, voltar um pouco. Neemias vivia no palácio, desfrutava, embora no exílio, de privilégios de ser da confiança do imperador, do rei Xerxes. Vivia no palácio real, tinha conforto, mas então ele procurou saber como estava Jerusalém. Trouxeram-lhe notícias não muito boas. O povo estava em misérias. Neemias, então, interessado pelo seu povo, interessado nessa peleja que o povo iniciara alguns anos atrás com Esdras, sobre a reconstrução, sobre a volta do exílio, sobre restauração, então se põe diante do imperador, para pedir que lhe desse permissão, e não só permissão, mas lhe desse também meios para regressar a Jerusalém e reconstruir os muros. Neemias, então, ora antes de ir diante do rei, ora diante do rei, e, como disse no primeiro sermão que expus aqui sobre Neemias, nós vemos neste livro, Neemias orando por diversas vezes. E orou ao Senhor. Às vezes orações muito curtas, mas Neemias buscava sempre o Senhor. Agora, na sua terra, tendo deixado o conforto do palácio real, agora na sua pátria, Neemias então forma comissões, ricos, pobres, pessoas experientes e jovens, para a reconstrução do muro. O seu propósito estava em andamento. Imagine que o povo estava animado, o povo estava empolgado, afinal de contas, uma grande obra estava sendo feita, os muros de Jerusalém reconstruídos. Imagine, 100 anos depois, aproximadamente, está o povo lá, depois do regresso, com Zorobabel, depois com Neemias, agora, ou com Esdras, agora Neemias está ali para reconstruir o templo, o muro. Mas eis que surge oposição. Dos versículos 1 ao 6, nós vemos uma oposição que busca primeiramente mexer com o psicológico do povo. No texto em que lemos, Sambalate zomba desse povo. Sambalate diz assim: o quê?
Vão reconstruir o templo? Daqui a pouco vão querer edificar. E observe a expressão usada por ele. Que fazem, no versículo 2, que fazem estes fracos judeus. Será permitido isso a eles? Vão voltar a sacrificar? Ou os fracos judeus terminarão esta obra em um dia? Será que conseguirão com pedras queimadas, pedras que foram queimadas, fazer tudo isso? A zombaria de Sambalate tinha o propósito de desestabilizar, de mexer com o povo que estava trabalhando. Mas não ficou só em Sambalate. Tobias também aparece e diz assim: o muro que vocês estão edificando realmente é muito bom. Se passar uma raposa em cima, cai. Que injeção de ânimo, né, irmãos? Que pessoas motivadoras. A oposição, meus irmãos, estava instalada. Uma oposição psicológica. Fazendo uma grande obra, depois de tanto tempo, um povo sofrido, alguns haviam retornado do exílio, e eis que tem alguém para motivar, dizendo: não vai dar certo, vai falhar. Porque se tem uma coisa que nós precisamos para realizar as coisas, é de apoio, de incentivo. Não é isso que fazemos com os nossos filhos? Incentivamos, apoiamos naquilo que é bom. Mas Sambalate e Tobias, que não tinha amor pelos judeus, está a zombar deles. Não vai dar certo, o muro vai cair. Estão achando que vão reconstruir em um dia? São fracos demais. Daqui a pouco, esses que estão custando para fazer o muro, vão querer sacrificar. Se passar uma raposa, cai. Mas qual foi a atitude de Neemias? Meus irmãos, pode parecer algo sem importância, mas naquele contexto era algo muito grave. Não era simplesmente uma zombaria no sentido de estamos brincando com os judeus. Tinha um propósito específico, e nós veremos isso no decorrer do sermão. O propósito não era fazer dos judeus simplesmente uma chacota, mas realmente fazer com que eles parassem a reconstrução do muro. Qual foi a resposta de Neemias? Lembremos-nos que antes de ir, Neemias orou. Diante do rei, Neemias orou. Depois, diante de outros ataques, Neemias ora. Então, o que Neemias faz? Neemias ora. Volte os olhos para o texto novamente. Versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Neemias não vai discutir com Sambalate e com Tobias. Ele não vai dizer: o que vocês estão achando? Eu tenho uma espada. Não. Neemias não vai discutir. Neemias vai fazer aquilo que ele vem fazendo ao longo de toda a história. Ele vai orar, ele vai recorrer ao Senhor, e a sua oração expressa uma compreensão muito importante. Neemias compreendia que aquele ataque não era um ataque pessoal, não era simplesmente contra Neemias, mas era contra o povo de Deus e, por consequência, contra o próprio Deus. Observe o que ele disse: pois te provocaram a ira. Mexeram não só com o seu povo, Senhor, mas com o Senhor também. Olha o que está acontecendo. Estamos sendo desprezados. Ele não vai agir, ele vai orar. E ele faz uma oração que poucas vezes nós encontramos na Bíblia. Há em outras tantas partes da Bíblia, mas em um número menor. É o que chamamos de oração imprecatória. Ele vai pedir que Deus derrame juízo sobre essas pessoas. Mas note que essas orações não têm como objetivo o bem do próprio indivíduo. O que Neemias expressa em sua oração é uma compreensão de que não era algo pessoal.
Esse povo, Sambalate, Tobias e os povos, não estão zombando dos judeus somente, estão zombando do Deus dos judeus. Esse povo está zombando do Senhor. Se você ler o Salmo 137, você vai ver o salmista fazendo uma oração imprecatória. Feliz aquele que lhe der o pago. Por quê? Não era algo simplesmente individual, pessoal. Era algo que envolvia o povo de Deus e, por consequência, o Deus do povo. E ele ora, Senhor, que o teu juízo venha sobre eles. Esses incircuncisos, esses que não servem ao Senhor, o Senhor pode fazer justiça, faça. Neemias não agiu. Diante das tentativas que o mundo faz conosco, da zombaria, da pressão psicológica para que desistamos da grande obra que estamos fazendo, a nossa resposta não deve ser à altura do que eles querem. A nossa resposta não deve ser, eu vou parar com tudo, esse negócio não dá certo, ou ir para casa e ficar só chorando, ou ir para a rede social desabafar, fazer um textão enorme, dizendo, pobre de mim, coitado de mim, até pensei em pular do meio-fio e acabar com a minha vida. Não é isso que Neemias está nos ensinando. Neemias está nos ensinando, recorram ao Senhor, busquem ao Senhor. É no Senhor que nós encontramos condição para passar por esta pressão. O que a oração de Neemias nos ensina? Que é na oração que nós devemos nos derramar. E a oração de Neemias nos ensina algo que talvez a gente precise aprender. Que a oração é meio de graça. Nós devemos usufruir desta bênção. Mas a oração que deve ser feita no quarto, onde nós vamos nos despir diante do Senhor, onde falaremos com o Senhor aquilo que de fato nos aflige, e não ficar simplesmente em orações que são muito bonitas para serem ouvidas, mas que não refletem necessariamente a verdade. Quantas vezes nós oramos, Senhor, obrigado pelo dia, pela noite, o Senhor é bom, sendo que nós deveríamos dobrar o joelho e dizer, Senhor, meu coração está profundamente entristecido, o seu povo tem sido atacado, no trabalho tem acontecido isso, Senhor, tem zombado do Senhor, tem zombado da fé dos cristãos, Deus, levante-se em nosso favor, que eles encontrem a justa medida no Senhor de retribuição. O Senhor não vai ficar, meus irmãos, escandalizado dizendo, poxa, você fazendo uma oração dessa? Não, Ele está nos esperando, no quarto fechado, para ouvir aquilo que de fato precisa ser dito por nós. A oração deve ser sincera. Neemias pede justiça, pede juízo para os inimigos, mas note que não é uma luta individual, pessoal. Neemias entendia que era uma luta do povo de Deus contra o povo ímpio. O resultado desta oração, nós vemos no verso 6, e eu quero que você volte os olhos. Assim, o que diz o texto? Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo. A pressão que era para desanimar, não funcionou. O resultado da oração de Neemias é que o povo levantou-se e foi continuar a obra, e assim edificaram. E o povo tinha ânimo. Imagine você, os inimigos, imagine Sambalate e Tobias, dizendo, não deu certo, não funcionou, eles estão de novo avançando, eles estão prosseguindo. É na oração, é derramando-nos diante do Senhor, que encontramos o ânimo necessário para levantar, enxugar as lágrimas e prosseguir. Não é no compartilhar das coisas, no desabafar com outras pessoas, mas é no derramar diante
nos derramar diante do Senhor. Mas observe que depois disso, os inimigos não desistiram. Versículo 7. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os adotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Quando eles veem, têm ciência de que não funcionou psicologicamente, eles partem para o ataque físico. Olha o versículo 10, o versículo 9. Juntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar ali confusão. Jerusalém com o muro pela metade. Que chance teria contra esse consórcio do mal? Contra esse ajuntamento da maldade? Não teria condição de resistir a esses povos que chegariam juntos para destruir Jerusalém. Agora a ameaça não é mais zombaria, agora a ameaça é de um ataque real. Nós vamos atacar, vamos juntar todo mundo. Olha, nós vamos atacar. Imagine um povo que não tinha condição de resistir, agora sofrendo uma ameaça física. E eu pergunto, qual foi a resposta de Neemias? Neemias, volte os olhos para o texto. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Neemias volta para a oração. Meus irmãos, Neemias vai buscar ao Senhor de novo. Mas agora no texto, pela primeira vez, ele vai orar, mas o texto vai dizer que ele vai tomar algumas medidas. Nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. A ameaça de ataque físico agora é respondida por Neemias com oração e com ação. Neemias ora, mas cabe a Neemias também agir, pedindo ou bolando estratégias de como se prevenir para que a ameaça não se concretizasse. Meus irmãos, essa não é uma batalha ou uma batalha solitária de um povo contra outros povos. O Senhor luta e peleja do lado do seu povo. Por isso Neemias ora. Não é uma batalha de povos, de nações, de gentes. Deus está diretamente interessado e envolvido nessa peleja. Mas observe que nessa batalha, o Senhor luta com o seu povo, mas o seu povo também precisa lutar. Não é uma batalha onde o Senhor vai dizer, olha, façam o seguinte, vão para casa, escondem debaixo da cama de medo e deixa que o resto eu faço. Não. Não é assim. É preciso orar e é preciso trabalhar. É preciso fazer aquilo que compete a nós fazermos. Mas o problema é que nós, muitas vezes, meus irmãos, somos muito extremistas. Ou nós queremos fazer tudo e não contamos com a ajuda do Senhor, confiamos na força do próprio braço, na nossa inteligência, ou então a gente cruza os braços e diz assim, o Senhor fará tudo por nós. Bom, mas como assim? Não, nós vamos sentar e ver o Senhor fazendo tudo. Sim, mas o Senhor fará por meio de nós, muitas vezes. Há coisas que competem a nós fazermos. Esta obra não é uma obra meramente humana, mas há participação humana nela. Portanto, é preciso fazer aquilo que devemos fazer. Não sermos extremistas. Nós não estamos sozinhos, mas precisamos agir também. Ser perseverante e orar é o que Neemias nos ensina. Mas observe que a oposição avança, ela prossegue. Do versículo 10 ao versículo 14, nós vemos que agora a oposição causa um medo interno. Disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores.
Os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. O desânimo agora chegou. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar essa obra. O motivo do desânimo do povo é a notícia de um ataque surpresa que aconteceria. O povo, os exércitos inimigos chegarão de surpresa no nosso meio e nos matarão. Nós estamos cansados. Tem muita coisa para tirar. É melhor deixar isso para lá. Estamos muito preocupados. Neemias, que é um homem de oração, mas também é um homem de ação, entra em ação novamente. E o que Neemias vai fazer? Desta vez ele não vai orar. Neemias vai apropriar-se, e eu quero que você volte os olhos para o versículo 14, de algo que nós também devemos nos apropriar. Ele diz: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Lembrai-vos do Senhor. O que ele está tentando trazer à memória? Lembrar do Senhor é lembrar de quem Ele é. E como a gente pode saber, e o povo naquela época sabia de como Deus era? Por meio daquilo que o Senhor tinha feito, da revelação do Senhor sobre seus feitos e sobre si mesmo. Lembrai-vos do que Ele já fez. Os irmãos vão se lembrar que era uma prática comum. Lembre-se do que o Senhor fez. Como com mão forte tirou o povo do Egito, como o Senhor fez isso, como o Senhor fez aquilo. Neemias agora não vai orar, mas ele propõe trazer-lhes à memória a palavra, aquilo que eles se lembravam, aquilo que haviam sido instruídos, aquilo que aprenderam sobre o Senhor. Lembrem-se do Senhor, que Ele é temível, que o Senhor é grande. Não desfaleçam, o Senhor é temível. E é com base naquilo que Ele revela dele, sobre si mesmo e sobre os seus feitos, é que nós vamos pelejar. Nós não vamos olhar para os escombros, não vamos olhar para as pedras, nós não vamos ficar chorando, nós vamos olhar para o Senhor. É isso que Neemias faz. Neemias arma o povo, traça estratégia, mas a coragem não vem das armas. A coragem vem de saber quem o Senhor é e dos seus grandes feitos. Estratégias podem até serem boas, mas não terão valor algum se o Senhor não for a base para pelejarmos. Quando Neemias propõe lembrar-nos do Senhor, ele também está dizendo para o povo: nós não estamos sozinhos não, gente. Nós não estamos sozinhos não. Lembrem-se quem está conosco. Lembrem-se de quem está do nosso lado. Lembrem-se do que o Senhor já fez, e é esse mesmo Senhor quem peleja por nós. E mais uma vez eu pergunto, qual é o resultado desta ação de Neemias? Versículo 15. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. O povo que estava dizendo: olha, a gente tem muito escombro, a gente já está cansado, está muito pesado. Esse povo agora está de novo no muro. De onde veio essa injeção de ânimo, essa coragem? Lembrar-se quem é o Senhor. Saber por quem peleja. O povo estava de volta, pelejando. E o Senhor já havia operado um grande feito. Os inimigos agora já tinham ciência de que o povo já sabia. Meus irmãos, nesta obra de Deus, nós devemos estar prontos para fazer o que nos cabe, porém confiados de que o Senhor fará aquilo que cabe somente a Ele. O escombro pode ser muito, a peleja pode ser grande, mas o Senhor está conosco, lembremos-nos de quem Ele é. Do versículo 16 ao 23,
vai dizer que esse povo, que estava olhando para o escombro desanimado, agora estava trabalhando da seguinte forma: com uma mão trabalhavam no muro, com a outra uma espada. Esse povo agora se ocupava em fazer aquilo que precisavam fazer, que era reconstruir o muro, mas também preparados para a peleja por uma causa, se preciso fosse pegar na espada e ir à luta, e ir à peleja. O povo agora não mostra sinal de desânimo, ao contrário, o povo agora está confiando no Senhor, fazendo aquilo que precisa ser feito. Meus irmãos, quero com essa história de Neemias, refletir um pouco sobre quais batalhas a gente deve de fato entrar. Como eu disse no início, nós não entraremos em uma batalha, em uma briga, se não tiver uma parte nesta briga que nos interessa. Porque se esta parte que nos interessa estiver envolvida, nós entraremos nessa briga. Não é assim? Nós vamos entrar. E talvez, se eu dissesse aqui que nas suas lutas pessoais, nos seus projetos pessoais, você precisa batalhar e confiar no Senhor, talvez, e isso é verdade, deve ser assim também, mas talvez tornasse o sermão mais atrativo. Mas Neemias não buscou ou não entrou numa luta por questões pessoais, nem individuais. Neemias entrou numa briga que era de um povo. Neemias, eu quero que você observe isso, ele está fazendo o caminho contrário do que qualquer pessoa faria. Qualquer pessoa entraria em uma grande batalha para chegar no palácio e viver no palácio. Neemias deixa o palácio para entrar numa briga fora do palácio. Qual batalha você tem lutado? Qual luta você entrou? E eu quero que você entenda que você faz parte de uma igreja, onde parte desta igreja já está na eternidade, triunfante. Mas todos nós que aqui estamos numa igreja que milita, numa igreja que está na frente de uma batalha. Portanto, nós devemos encarar as batalhas da igreja como nossas próprias lutas. Nós devemos encarar os desafios, as oposições contra a igreja como nossas batalhas. Nós devemos nos incomodar, nós devemos nos levantar, nós devemos orar e, quando necessário, empunhar espadas para defender o povo de Deus. E eu quero que você entenda que nenhuma batalha sua é somente sua. Você, quando foi alcançado pela graça irresistível do Senhor, o Senhor o inseriu no seu povo. E quando nós somos despedidos após o culto, a igreja é enviada. A igreja está presente em diversos contextos. E a luta que você vive no seu trabalho, na escola, em diversas áreas, não é uma luta que é somente sua, mas é uma luta que é também da igreja. É uma luta que também deve ser minha, deve ser nossa. Se a sua família não está bem, esta batalha não deve ser só sua. Esta batalha interessa à igreja. A igreja se interessa por essa batalha. Mas o que o mundo tem tentado fazer é nos separar, reduzindo as nossas lutas às questões pessoais, individuais, de foro privado, sendo que não deve ser assim. E eu volto a repetir o que já disse aqui em outros momentos. A batalha que enfrentamos lá em casa com enfermidade há algum tempo atrás, não foi uma batalha só minha. A igreja se envolveu nisso. A igreja orou, a igreja apoiou, e quando necessário, a igreja desembanhou esforços
para lutar comigo. Eu não me senti sozinho, minha família não estava sozinha, porque nós fazemos parte do povo de Deus. Portanto, não prive a igreja de participar e lutar junto com você, porque quando sua fé é atacada no trabalho, não é somente você, não é contra você especificamente, mas atacaram a fé da igreja. Quando zombam de você na escola, não é somente de você. A fé da igreja foi atacada. A igreja precisa agir. Orando, buscando ao Senhor como Neemias, mas muitas vezes trabalhando. Trabalhando seja na capacitação dos irmãos que estão em frentes ferrenhas de batalha, às vezes usando aquilo que cabe à igreja para defender a sua fé. Mas eu quero que você pense nisso, e esse é o ponto extremamente importante. Neemias não estava lutando uma briga só sua, era a briga do povo de Deus. Você faz parte desse povo, se importe com a luta do outro. Ore por ele e vá à luta também. Não prive a igreja de participar da sua vida. Não deixe que a igreja simplesmente tome ciência da luta que você está vivendo quando a situação já estiver muito difícil. Peça hoje mesmo. Hoje pela manhã nós estudamos sobre como o papel do marido nessa família da aliança. Irmãos, homens, não vamos deixar a coisa desandar para pedir ajuda. A luta que você enfrenta na sua casa como marido é uma luta da igreja, e a igreja está pronta para entrar nessa peleja com você. William, como marido, eu tenho dificuldade nisso. A igreja está pronta para ajudar. A igreja está pronta para orar. A igreja está pronta para lhe oferecer ferramentas e até para lutar do seu lado, para que você cumpra o seu propósito de glorificar a Deus como marido. Irmãs, a mesma coisa. Jovens, adolescentes, não lutem sozinhos. Lutem junto com a igreja, orando e agindo. Por fim, quero dizer que nós não precisamos de espada, nem estilingue, nós não precisamos de chinelo para bater em ninguém, mas quero ler para vocês o que diz a Escritura. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra Sambalate e nem Tobias, mas sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. As lutas que enfrentamos, a maioria delas não se dão aqui na igreja, no templo, em nossas reuniões. Se dão fora. A igreja, então, daqui a pouco será despedida e voltará para muitas batalhas. E nós não queremos que você, que compõe a igreja, que faz parte da igreja, lute sozinho. Nós não temos Neemias liderando o povo, mas ainda no Velho Testamento nós temos Isaías liderando o povo. Nós não temos Neemias liderando o povo, mas nós temos presbíteros liderando o povo. Não lute sozinho.
Se está sofrendo, passando por questões, pressões psicológicas, afrontas de todo tipo, a igreja está disposta a ir e lutar com você. Ainda que não seja possível estar fisicamente lá na frente, nós estaremos em oração por você. Você não está sozinho, se importe com a luta do outro. E tudo que nós fazemos, meus irmãos, deve ter como propósito glorificar a Deus. E o mundo se opõe a isso. Eis batalhas diante de nós. Mas eis um povo que se dispõe a ir conosco. Nós não estamos sozinhos. Por isso, precisamos orar e agir nas batalhas que realmente importam. Eu sei que talvez seja difícil, e nós não temos condição de trazer diante da igreja todas as lutas de todos os irmãos. Mas pode ser que alguém do seu lado possa lhe ouvir e dizer: a partir de hoje, eu começo a orar por você. Eu começo a lhe prestar auxílio nessa batalha, porque nessa batalha nós também estamos envolvidos. Nós também somos parte interessada. Curve sua cabeça, falemos com o Senhor em oração. Ó Deus, obrigado porque através de Neemias nós compreendemos que não é a força do braço, não é o poder da argumentação, não é o poder da espada, mas é confiar no Senhor, é buscar ao Senhor para ter ânimo para agir quando for necessário, segundo a tua instrução. Ajude-nos sempre a nos lembrar de quem é o Senhor e que o Senhor está conosco para assim podermos lutar com coragem. Senhor, nos ajude como igreja, como um povo, como teu povo, a lutarmos as lutas uns dos outros, a vermos que nossas lutas não são apenas nossas, mas são do seu povo e também do Senhor, e que o Senhor também é parte interessada. Nos ajude a nos interessar pelas lutas uns dos outros e a lutarmos juntos, aguardando o momento do triunfo. E enquanto aguardamos por esse momento, nós militamos com coragem, com ousadia, porém confiados no Senhor, que está diante de nós nas nossas pelejas. Que o teu nome seja glorificado através do seu povo, que o seu povo exalte o teu nome, Senhor. E de uma coisa nós temos certeza: durante tantos anos peregrinando, o Senhor guardou o seu povo, e o seu povo está aqui, porque o Senhor é quem conduz, livra e guarda o seu povo. Rogo por todos os irmãos e irmãs, em diversas frentes de batalha, que o Senhor os encoraje, dê a eles ânimo, os fortaleça, para que possam prosseguir, ainda que fisicamente sozinhos, mas jamais solitários. O Senhor está com eles e a igreja também. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E como conselho, ajude-nos a assistir esses irmãos, a prestar-lhes auxílio, a fim de que sejam encorajados e fortalecidos, a pelejarem pela fé, a fim de que o Senhor seja glorificado em tantos contextos distintos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Reverendo Isaías. Peço aos irmãos que se coloquem de pé para feche os seus olhos. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós,
hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar?